multiplicação dos seres vivos do nosso planeta, não é? Isso é um termo que nós utilizamos regularmente, mas animais, o reino dos animais, o reino das plantas. As abelhas são animais, está bem? Pertencem a um conjunto de animais, a um filo que nós chamamos os insetos, está bem? E é o único inseto que o homem cria, que o homem cuida, não é? Vocês conhecem mais algum inseto que o homem cuida? Ou cria lá em casa? Não. Não é? E porquê é que o homem cria as abelhas? Para darem mel, para fazer a polinização. Exatamente. O homem cria as abelhas, principalmente por um produto que elas nos dão, que é o mel, ok? E porquê é que o homem cria as abelhas para obter mel? Porque o mel é um alimento doce. É doce ou amargo? Doce, não é? Quem é que não gosta de doces? Quem é que aqui não gosta de doces? Só não gosta de doces, não é? Quem é que gosta de mel? Só não gosta de mel. Há uns anos atrás, que doces é que vocês conhecem? Açúcar, não é? Que é a base dos doces mais doces. Cobiçados, Chupas. chupas, chicletes, gomas, chocolate. Todos estes doces são, entre aspas, adocicados como o açúcar. Açúcares que podem há vários tipos de açúcares. O açúcar principal que nós conhecemos, aquele branco, é a sacarose. Mas existem outros tipos de açúcares. Por exemplo, uma maçã é doce ou amarga? Uma banana é doce ou amarga? E acham que a maçã e a banana têm açúcar? Não tem aquele açúcar que nós conhecemos, aquele açúcar branco. A sacarose, mas tem outro que se chama frutose, que é um açúcar que existe na fruta. Está bem? Antigamente não tínhamos disponível a sacarose. A sacarose é um açúcar relativamente recente. Hoje fazemos através da cana do açúcar. Já ouviram falar? As pessoas, quando queriam doces, recorriam a mais ou menos duas coisas. Ou ao mel, ou à fruta. Então, quando queriam fazer um bolo, como é que faziam um bolo doce? Adicionavam mel ou adicionavam fruta. Está bem? Era a única forma de adocicar os alimentos que nós podíamos consumir. Está bem? A parte da sacarose, do açúcar refinado. É um produto bastante recente. Pronto. Dia 4 de outubro é o Dia dos Animais, porque é o dia de São Francisco de Assis, que era o padroeiro dos animais. Dizem que ele, inclusive, conseguia falar com os animais. Este dia foi instituído para lembrar todos os anos a importância que os animais têm para nós. Que importância é que acham que os animais têm para nós? Diz, Pedro. A comida. Exato. Para dar vida na terra. Alguns. Para dar os laticínios. Exato. E eles fazem parte de quê? Das cadeias quê? Cadeias alimentares. E então, qual será a importância dos animais para o nosso planeta? Porque sem eles a nossa raça podia extinguir-se. Extinguia-se quase de certeza. Nós dependemos da biodiversidade que existe no nosso planeta. Se não existissem animais, quase certeza que nós íamos ter muitos problemas em sobreviver. Reparem, no título da exposição tem uma frase de um cientista muito famoso, que é o Albert Einstein, que diz assim: se as abelhas desaparecerem da face da Terra, a humanidade, que somos nós, terá apenas mais 4 anos de existência. Porquê? Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, das flores. Sem flores e plantas não há animais, sem animais não haverá raça humana. Isto foi dito por uma das pessoas que é considerada um dos maiores cientistas do mundo. Ok? O Albert Einstein. Realmente, as abelhas têm um papel muito importante para nós, porque fazem a polinização das plantas. Ok?
Sem as abelhas, as plantas iam desaparecer, não havia reprodução de plantas. Sem plantas, lá está, a cadeia alimentar. Sem plantas, os animais iam desaparecer. Sem plantas e sem animais, o homem ia acabar por desaparecer. Daí a introdução das abelhas e de todos os animais que existem no nosso planeta. Está bem? Portanto, as abelhas são criadas, são animais da natureza, não é? O homem, muitas vezes, para recolher o mel, tinha que destruir as colmeias, portanto, destruir o ninho que as abelhas construíam muitas vezes em buracos nas árvores, buracos nas pedras. Isto em tempos primitivos. Eram picados. As abelhas picam-nos ou não? Sim. Sim, e o veneno da abelha é bastante doloroso. Mas como tinham aquela atração por recolher o mel, eles arriscavam mesmo assim. Hoje em dia não. Hoje em dia nós já fazemos a apicultura, não é? Que é a atividade de criação de abelhas, já é feita de uma forma mais profissional e sem prejudicar o desenvolvimento das abelhas. O apicultor, que é o senhor que cuida das abelhas, quando retira o mel ou os outros produtos da colmeia, não prejudica a colónia das abelhas. Tem tendência até a beneficiar. Ele cuida delas, combate as doenças, algumas doenças que elas possam ter, ajuda a combater algumas pragas. Agora, recentemente, temos uma praga nova que está a ser muito difícil de combater, que é a vespa Velutina nigritórax, já vamos falar a seguir. O apicultor, nós criámos abelhas, começámos a criar abelhas numas caixas. Como é que se chamam essas caixas? As colmeias. Temos ali naquela exposição, depois vamos ter a oportunidade de ver. Eu posso-vos mostrar. A primeira. A primeira forma de criar abelhas. Lembram-se que eu disse que no início as abelhas desenvolviam-se na casca das árvores, no interior dos troncos das árvores. Então, a primeira coisa que o homem se lembrou de fazer para cuidar das abelhas foi imitar um tronco de uma árvore. E nada mais do que pegar mesmo numa casca de uma árvore, vai criar esta casca. É do sobreiro, isto é cortiça. Já ouviram falar? O sobreiro dá cortiça. Então retiraram a casca do sobreiro e fizeram uma caixa. E nesta caixa colocaram as abelhas. E as abelhas adaptaram-se facilmente a viver dentro desta caixa, feita com casca de uma árvore, a imitar a sua casa natural, e a partir daqui o homem retirava esta tampa e conseguiam tirar algum mel sem prejudicar a colónia das abelhas, sem matar as abelhas. Mais tarde, evoluiu para uma coisa diferente, que é a tal colmeia alimentar que existem várias. Vou-vos mostrar aqui um núcleo, que é uma colmeia mais pequenina, que é mais levezinha para mim. Ok? Esta é a colmeia lusitana, que é a mais utilizada aqui por nós em Portugal, mas existem outras caixas e outros tipos de colmeias em todo o mundo. Em todo o mundo, as pessoas foram se adaptando para a criação de colmeias. Mais ou menos também imita a casa natural delas, continua a ser de madeira, continua a ter um aspecto de uma árvore, apesar de ser quadrado, mas a organização das abelhas dentro desta caixa é que é completamente diferente. Está bem? Porquê? Se vocês repararem, vou tirar aqui o telhado, não vão ter aqui abelhas, não se preocupem. Aqui dentro, estas caixas, que era este núcleo, que era a própria colmeia que tenho ali, está organizada em quadros. Está bem? Este núcleo tem 5 quadros, a colmeia tem 10 e as abelhas vão-se organizar em lâminas. Okay? E por isso, mais tarde, uma pessoa, se quiser tirar um quadro,
depois daqui que se tiver a oportunidade de ver uma colmeia, eu vou-vos mostrar isso, elas vão estar aqui a trabalhar à volta destes espaços. Facilmente nós podemos tirar e retirar um quadro e sem destruir o mel, sem destruir a cera, sem matar abelhas, sem fazer nada. Podemos observar, vai haver abelhas de um lado e do outro do quadro, podemos observar o trabalho delas sem as prejudicar. Esta foi a grande evolução, por assim dizer, na apicultura. Porque mesmo no cortiço, que é aquele ninho feito com sobreiro, quando o homem retirava o mel, aquilo estava tudo desorganizado. Como estava muito desorganizado, para tirar o mel, partia-se a cera, matavam-se abelhas, portanto, era um bocado de confusão. Com isto não. Com a meiositade, não existe isso, não estragamos nada. Abrimos, vemos, ajudamos, tiramos o mel, voltamos a cor e não prejudicamos as abelhas. Está bem? Está uma grande razão. Quantas abelhas é que eu ia tirar? Mais de 1000. Mais de 1000, exatamente. Tem para aqui num slide 30, está aqui. Cada colmeia, 30 a 80 mil abelhas. Ok? E estas abelhas, a maioria delas são obreiras. Obreiras são aquelas abelhas que trabalham todos os dias, vão trabalhar. Qual é o trabalho delas? Cuidar. E buscar pólen nas flores. Exatamente. Elas recolhem duas coisas das flores. O néctar e o pólen. Não é? O néctar como fonte de energia, o pólen como fonte de proteína. Portanto, é alimento. Elas vão buscar alimento para elas. Está bem? Como não existem flores durante todo o ano, não é? Existem flores durante todo o ano, em que estação do ano é que há poucas flores? No inverno. No inverno, não é? Como no inverno há poucas flores, ou não existem mesmo flores, as abelhas têm que guardar alimento dentro da colmeia para se poderem alimentar no inverno. Como todos os animais, elas comem todos os dias. Vocês não comem todos os dias? Sim. Não é? Os cães comem todos os dias? Sim. Os gatos também? Sim. E as abelhas também. Portanto, os animais têm que se alimentar todos os dias. As abelhas também. Se não existe néctar e pólen no inverno, elas têm que guardar no verão, quando há muitas flores, guardam para o passar o inverno. Essa é que é a estratégia. As abelhas guardam o alimento sob a forma de mel dentro da colmeia para poderem alimentar-se no inverno. Elas não produzem mel a pensar em nós. Elas produzem mel a pensar na sobrevivência delas durante o inverno. Essa é a estratégia. Claro que nós, apicultores, inteligentemente, retiramos parte desse mel para nós, mas é que continuamos a deixar mel e pólen dentro da colmeia para elas poderem sobreviver durante o inverno. Nunca retiramos o mel todo. Se retirarmos o mel todo, já elas vão ter dificuldade em sobreviver durante o inverno. Está bem? As abelhas que vivem, já vos falei, a maioria são obreiras. Existe uma abelha que manda nas abelhas todas. Como é que se chama? A rainha. A rainha, exatamente. E o rei? Existe algum rei? Não. Nas colónias de abelhas não existe rei. Ok? Existem as obreiras, são todas fêmeas. Existem a rainha, também é uma fêmea, que manda em todas as abelhas. Existem alguns zânganos. Ok? Os zânganos são os machos que têm muito pouco trabalho na colmeia, apenas na parte da reprodução, que é muito importante. Mas, de resto, não recolhem pólen, não recolhem néctar, não defendem a colmeia, não fazem nada. Não limpam a colmeia, não cuidam dos bebés, portanto, são bastante preguiçosos, por assim dizer. As abelhas não, as abelhas têm o seu trabalho todo. Elas têm que cuidar dos bebés, que são as larvas, têm que cuidar da rainha, têm que limpar a colmeia,
Portanto, há sempre uma grande higiene dentro da colmeia, nunca há lixo, que é para evitar haver doenças. Têm que recolher o néctar, guardar o néctar dentro dos favos, produzir mel, guardar o pólen. Portanto, estão todo o dia a trabalhar. Todo o dia a trabalhar. São incansáveis. As abelhas que vivem dentro da colmeia normalmente são todas irmãs e são filhas da rainha. Está bem? Têm essa ideia? A rainha é a única abelha que põe ovos. Portanto, a rainha todos os dias põe dezenas ou centenas de ovos. Portanto, todos os dias nascem, depois depende se estamos no inverno, se estamos no verão nascem mais abelhas, ela tem mais ovos, há mais disponibilidade de alimento. No inverno há menos disponibilidade de alimento, ela põe menos ovos, nascem menos abelhas. Todos os dias nascem abelhas, todos os dias saem abelhas para procurar pólen, para procurar mel. Portanto, isto é um trabalho sempre contínuo. Está bem? E vocês perguntam, e quando morre a rainha, o que é que acontece? A rainha, antes de morrer, quando já se tinha que estar perto, ela pega um ovo normal, como os outros, mas as abelhas operárias alimentam mais tempo com geleia real e depois é que alimentam-a com pólen, néctar e mel. E assim forma uma rainha. E há muitas rainhas e a que sair da colmeia, a conseguir sair da colmeia, é que é a rainha e vai procurar uma nova colmeia. Exato. Portanto, a rainha, pode acontecer várias formas, não é? Portanto, a rainha pode morrer de velhinha, entre aspas. Também acontece. É um animal, não é? Todos os animais, todos os seres vivos acabam por morrer. Depois pode morrer num acidente. Às vezes eu, ao abrir a colmeia para tirar o mel, posso matar a rainha, sem querer. O que é que fazem as obreiras? As obreiras, como o Pedro explicou, e bem, normalmente, quando a rainha morre, eu há bocado disse que ela põe ovos todos os dias. Portanto, quando ela morre, há ovos do dia, ovos colocados naquele dia, ou no dia anterior, ou 2 dias antes. As abelhas, ao sentirem a ausência da rainha, como é que elas sentem a ausência da rainha? A rainha, quando está na colmeia, espalha uma feromona, é tipo um perfume, para vocês perceberem. Ela espalha um perfume pela casa. Imaginem que a professora tem muito perfume e espalha o perfume pela sala. E as abelhas sabem que existe a rainha, porque cheiram o perfume da rainha. Quando ela morrer, o perfume deixa de existir. Ela deixa de andar a passear pela colmeia, deixa de andar a espalhar o seu perfume, as suas feromonas, e as abelhas sentem-se órfãs, não é? O que é que aconteceu à nossa rainha? Ou ela saiu da colmeia, ou ela morreu. Então, a primeira coisa que elas vão fazer é, num ovo do dia, nos ovos mais pequeninos que estiverem dentro da colmeia, vão alimentá-las de forma diferente. Como o Pedro explicou, com geleia real, que é o alimento da rainha. Só a rainha se alimenta com geleia real. As outras abelhas não têm autorização para comer geleia real. É um alimento especial. E essa forma de alimentar com um alimento diferente faz com que nasçam rainhas. Normalmente não nasce uma rainha só. Elas alimentam vários ovos e várias larvas com geleia real e nascem várias rainhas. Essas rainhas ou lutam entre elas até ficar só uma dentro da colmeia. Dentro da colmeia só pode haver uma rainha. Umas fogem, outras podem morrer. No fim, apenas uma rainha é que fica dentro da colmeia. Está bem? Quando uma rainha foge do apiário, normalmente há uma parte da população das obreiras que fogem com ela. E nós chamamos isso de enxameação. Portanto, há um enxame que sai da colmeia, cujos apicultores procuram agarrar, procuram colocá-las dentro de uma nova caixa, uma caixa que esteja vazia, dentro de uma colmeia,
para elas começarem a adotar aquela casa e começarem a produzir mel a partir daquela nova casa. Está bem? Claro que essa rainha depois terá que ser fecundada pelos anos e começará a colocar ovos, e depois, a partir dali, a população daquela colmeia vão ser outra vez novamente as filhas daquela nova rainha. Está bem? Como é que uma colmeia pode desaparecer? Se a rainha morrer e não houver ovos do dia, por exemplo. Portanto, as abelhas não conseguirem ter tempo de criar um bebê como uma rainha. É mais ou menos educar uma criança para ser rei ou para ser rainha. Portanto, se elas não tiverem esse tempo, a colónia, não há ninguém que ponha ovos, e se não há ninguém que ponha ovos, a colónia acaba por desaparecer. Está bem? As abelhas velhotas vão morrendo, não há crianças, e a colónia acaba por desaparecer. Está bem? As abelhas obreiras, quando não existe rainha, elas, como são fêmeas, já há bocado expliquei-vos que elas também são fêmeas, elas abusam um bocado e colocam ovos. Sabiam? Eu há bocado disse que só a rainha que punha ovos, não é? Não. Quando têm a rainha a mandar, elas nem sequer arriscam a pôr um ovo. Quando a rainha morre ou sai da caixa, elas arriscam, por assim dizer, sentem a falta de autoridade e arriscam pôr um ovo. Claro que os ovos das obreiras não é fértil, portanto nunca vai dar nenhum bebê. E como elas, normalmente as abelhas são mais curtas do que a rainha, vocês depois, se tiverem a oportunidade de estudar, vão ver que a rainha tem um abdômen mais comprido do que as outras abelhas. A rainha deposita o ovo no fundo do alvéolo, no fundo do buraquinho, não é? Que são os alvéolos feitos de cera. As obreiras não. As obreiras colocam o ovo na parede do alvéolo. Portanto, um apicultor, se abrir uma caixa e ver ovos colocados na parede do alvéolo, vê logo, há aqui problemas. Depois, tem outro problema. É que, como elas não estão habituadas a colocar ovos, a rainha coloca um ovo dentro de cada alvéolo. No fundo do alvéolo, um ovo dentro de cada alvéolo. As obreiras não. As obreiras colocam 2, 3, não se respeitam umas às outras e aquilo fica bastante desorganizado, a postura, vários ovos dentro do mesmo alvéolo e normalmente na parede do alvéolo, porque elas não conseguem chegar com o abdômen ao fundo do alvéolo. Está bem? Portanto, isto são estratégias do apicultor perceber que há ali problemas com a rainha e que tem que tomar uma decisão. Normalmente, qual é que é a decisão que nós apicultores tomamos? Se virmos que não há rainha, que ainda há muita população, não há ovos do dia, portanto, as abelhas não estão a alimentar bebés com geleia real, aquela colónia está condenada a vir a desaparecer. Nós, normalmente, vamos a outra colmeia, outra colónia, tiramos um quadro com ovos do dia, com ovos apenas com um dia de vida, e colocamos naquela colmeia que elas vão adotar aqueles ovos e vão tirar dali rainhas. É uma questão do apicultor estar atento e de, semanalmente, quinzenalmente, ir visitar as colmeias e tentar perceber o que é que está a acontecer dentro das colmeias. Está bem?